Boa tarde, me desculpem, estamos abrindo o vídeo novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não tinha entrado na conexão, Valdiel Braz, faço parte do Núcleo de Mediação e Programas Públicos. Estarei aqui com a Laura Cozendey, também da mesma equipe. Hoje vai ser com risadas, Laura. Cancelei o vídeo anterior, vamos começar do início. Agora sem filtros. Agora sem filtros, vou ver se eu encontro o caminho certo das fotografias, me perdi aqui. Mas assim, se tem pessoas que entraram agora, a obra de hoje é Parishara, da artista Carmésia Emiliano, que a Laura vai falar mais um pouquinho aqui sobre essa obra pra gente, se eu conseguir encontrar o link de fotografias, que eu não sei porquê, não está aparecendo para mim. Aquele quadradinho que fica no canto direito, embaixo? Quando eu tô... agora eu descobri o porquê. Acesso às fotografias. Me desculpem, agora vai dar certo. E por isso que eu apertei o botão errado de filtro. Mas nesse vídeo ficaremos sem filtro. Melhor, né, Laura? Melhor. Aí Então, comecemos então com a foto da artista, ou você prefere que a gente comece? não, eu acho que você pode começar botando a obra mesmo. Tá. A gente vai falar hoje de uma pintura da Carmélia Emiliano, uma artista indígena Macuxi, que foi selecionada, enfim, que é uma obra nova, que entrou no acervo do MASP recentemente. Acho que essa é a capa, Val. Bota outra que ela tá recortada certinho. E que é uma obra que entrou na coleção Contexto do ano do ciclo curatorial das histórias da dança. É uma obra recente desse ano, da artista. Isso, essa aí. Enfim, que é muito especial ter agora essa obra entrando para o acervo, né? Uma artista que é muito reconhecida, né? Que trabalha já, tem um trabalho muito consistente, reconhecido em exposições nacionais e internacionais, em prêmios e muitas coleções, em diversas bienais de arte naif pelo Brasil, mas assim também exposições em diversos circuitos institucionais, né? Então, eu acho que para quem não conhece, a gente pode colocar rapidamente uma foto dela, aquela que está aí, porque eu acho bom que também ela tá com uma pintura e a gente consegue do processo assim dela, de trabalhar. A Carmésia, ela nasceu em 1960. Ela nasceu na comunidade indígena que chama Maloca do Japó e na Normandia, que é um município de Roraima, que fica naquela região, né, que é na fronteira com a Guiana inglesa. Enfim, e é essa região fronteiriça, né, entre a Venezuela, o Brasil, a Guiana, muito próxima ali do Monte Roraima, que também é um elemento que aparece muito nas pinturas dela. E eu acho que são pinturas, como a gente vai ver aqui agora alguns exemplos, são pinturas que são muito especiais justamente por apresentar para a gente esse imaginário, né, do povo Macuxi, que e seus costumes, atividades do dia a dia, cosmologias, eu acho que diversos aspectos da identidade, né, mas também misturados, assim, passando por um filtro, digamos, de uma memória afetiva, né, de alguém que viveu isso e que está registrando aquilo, né, assim, então, tanto enquanto alguém que pertence, né, a essa cultura, né, e que traz isso pra gente, mas eu acho que também tem muito essa questão, assim, né, de um afeto da experiência, de estar lá, sabe, de crescer num lugar assim. Então, acho que esse é um dado muito importante para a gente ver
não apenas o trabalho dela, né, mas a importância desse trabalho para a gente poder assim, conhecer mais, né, assim, aspectos da cultura, da crença, das danças, da alimentação, os hábitos alimentares, diversos aspectos, assim, né? E que eu acho que fazem a gente se aproximar mais desse universo. Além dessa foto muito simpática, eu acho que é legal também para a gente, vendo depois as imagens aqui, dá para a gente ver ela com uma obra em processo, né? Exatamente, Sim. né? Em que ela está sendo feita. Então dá para a gente ver como que ela constrói essas figuras em articulação, né? Eu acho que isso é uma característica também, que são pinturas muito, não vou dizer preenchidas, né? Mas assim, saturadas de informação. E, e acho que é interessante a gente ver como que ela compõe esses elementos. Como vocês vão ver aqui, são imagens riquíssimas de detalhes. E acho que você pode passar para a próxima, Val. Já E pode a ser a gente lenda tem aqui do isso. Caracarnã? E que são pinturas que, infelizmente, são muito difíceis da gente poder trabalhar aqui, né, nesse formato. Algumas a gente vai Pelos trazer alguns detalhes, né? detalhes, mas eu sempre recomendo a quem quiser conhecer mais pesquisar. Eu acho que sempre tem bastante material disponível na internet. Eu acho que é o tipo de obra que vale a pena vocês olharem depois para identificar assim, né, todo esse cuidado. Então, esse trabalho é a lenda do Caracaranã, Difícil. que é um lago, né? Nessa região onde ela vivia. Ela, quando tinha 16 anos, ela então saiu dessa comunidade da Maloca, onde ela vivia, e foi trabalhar na fazenda próxima. E, enfim, também é um local que aparece em diversas culturas, assim, um contexto da fazenda, mas não só isso, né? Da vida cotidiana, das atividades, desse lago e o cajueiro no entorno. Então eu acho que, de novo, é mais uma coisa em que a trajetória, né, pessoal, né, a trajetória biográfica se mistura com esse universo de imagens que também é povoado, né, por lendas, né, por histórias que foram contadas, vividas às vezes, ou então contadas e ouvidas, né, por outros. Eu acho que tem muito esse aspecto também, onde a lenda, né, os mitos, a cosmologia, ela, ela esbarra numa experiência do dia a dia também. Então ela conta, por exemplo, como essa pintura ela é feita a partir de um episódio, né, em que eles estavam lá na beira do lago e de repente saiu um cavalo negro, um cavalo preto gigante e do meio das águas e que, imagina, todo mundo ficou ali impressionado com ele saindo e que ele foi, e aí as éguas começaram a gritar que estavam no entorno, todo mundo foi ver o que aconteceu e ele entrou de volta no lago. Então eu acho que existe um caráter narrativo que é muito, que é riquíssimo, assim, nesses trabalhos. E a gente vê em diversos outros exemplos, assim, em que a gente vê uma sequência, né, muitas vezes, de eventos sendo condensada, né, numa imagem, né, mas que também compreende uma série de acontecimentos, assim. Acho que você pode passar para a próxima, Val, a lenda do Monte Roraima. Super legal essa também. Sim, de novo, também recomendo vocês darem uma olhada, assim, em melhor qualidade, assim, porque também uma pintura riquíssima de detalhes e eu acho que está aí, né, o grande é exatamente disso que ela está tratando. A lenda do Monte Roraima bom, o Monte Roraima, né, é uma formação geológica dessa região bastante impressionante, né, inclusive, e muito marcante, muito antiga, geologicamente antiga, Sim. e nessa escala de tempo. E que, enfim, essa lenda que ela representa, né, nessa pintura é uma espécie também de origem de diversos elementos do mundo natural. Ela representa
aí 3 irmãos, o Macunaíma, o Ariqué e o Isquinã. E eles são 3 irmãos que encontraram essa árvore enorme, uma árvore gigante, cheia de frutos. Essa árvore, ela continha todos os frutos possíveis, assim, né, dentro dela, em cima dela. Mas eles não conseguiam alcançar, como vocês devem ver, eles têm algumas varas e tentaram, e não conseguiam. E então eles acabaram decidindo cortar a árvore, né, para poder acessar tudo que tinha lá em cima. E então o que eu acho, o que é interessante é justamente ver, né, o Monte Roraima, a paisagem, né, enquanto esse tronco, né, que resulta dessa história. A partir do tronco, uma vez que o tronco caiu, todos esses frutos, eles se espalham pelo mundo, né, e começam a ser acessíveis por todos. E eu trouxe alguns detalhes aqui, só para a gente ver, né, como que ela traz uma variedade, mas também com coisas muito particulares, né? Cada uma sendo representada assim com muito cuidado e contendo inclusive assim, né? Vou dizer, informação visual. Então, banana, caju, os buritis, as pimentas, sabe? Todos esses elementos eles são representados aí como parte desse Esse das frutas e esse... Tem um detalhe e também também da personagem, tem um né? detalhe ali embaixo também, não só com uma das personagens, mas dos animais, né, que estão indo comer os alimentos. Então, e que também é uma vez que esse tronco cai, que surgem os principais rios, surgem 3 rios dessa região, saíram do tronco, né? O Rio Branco, o Rio Maú e o Rio Cotingo. Então, é muito bonito a gente ver como, de alguma maneira, se puder, Val, coloca a imagem inteira de volta, por favor. Coloco. Sim. É muito bonito a gente ver como que todo essa narrativa ela é colocada nessa pintura de uma forma simultânea, né? Porque a gente tem como se fosse uma parte do episódio num plano na frente, né? E a consequência, né? A realidade também nesse plano no fundo. Então é muito interessante a gente ver como que ela compõe, né, esses 2 tempos, esses 2 momentos, através de um recurso que é, né, de ordem compositiva, assim, né, de eixo da imagem, de 2 planos, assim, bem delimitados. E os planos são bem marcados, né? São bem marcados. Inclusive por essa questão, né, do elemento, eu acho que esse caráter muito decorativo, né? Se a gente for pensar, a superfície é quase toda preenchida, Sim. né, nesse plano da frente. Todo a vegetação, tanto, né, de cima como do chão, extremamente preenchida, cada buraquinho, assim. Enquanto a gente tem essa distinção do plano do fundo, né, que traz um pouco essa impressão de uma paisagem, né, numa escala, mas também na vista, né, ao fundo. Acho que tem essa questão também do céu aparecendo. Então, eu acho que essa pintura é um ótimo exemplo para a gente pensar como que existe uma preocupação também com essa representação do tempo e de momentos, né, dentro de uma imagem que condensa tanto, não só condensa, né, mas articula tanto elementos fortemente narrativos como também descritivos, e usada, né, para a gente também poder ler essas imagens através dessas chaves. Eu coloco a 10 serias? Ou... Pode colocar e Pode ser? pode colocar, mas na verdade eu acho que a gente podia ver a outra também. Acho que as sereias, é porque essa imagem, de novo, acho que é uma imagem que também está tão pequenininha, mas dá pra gente ver, né? Não só, dá pra gente ver também na beira do rio, né? Uma série de cerâmicas, eu acho que tem, e também na parte de cima, as aves são tratadas, assim, individualmente, assim, cada pássaro de uma maneira muito específica, assim, eu acho que também o colorido, né? Um elemento super marcado no trabalho dela. Mas passa para a próxima, que eu acho que ela vai continuar levando a gente.
Uhum. E nesse mesmo tema também, né? Personagens, essa água central. Exato. Eu acho que também nessa pintura que já traz uma outra, um outra, um outro universo, assim, né, que é muito mais da vida cotidiana, da pesca, mas que traz essa ação simultânea, né, esses acontecimentos. Então tem diversas pessoas chegando, saindo, e acho que tem um dado, uma informação, né, do mundo real, né, dos objetos que são usados, então dos cestos, né, que são usados para pesca. Pra pesca. Então, e mais ao mesmo tempo, assim, eu acho que é uma pintura que articula de uma maneira visual, de uma leitura assim de imagem como um todo, diversos acontecimentos simultâneos. E, é claro, também, né, com uma preocupação muito grande, né, de como que esse, esses planos, né, mas na verdade, quero dizer, essa situação, ela é colocada, né, numa visualidade que é da pintura, né, como isso é Uhum. articulado, não através de uma imagem perspectivada, mas Uhum. através desse preenchimento da superfície, né, e ganhando, a gente pode até falar, assim, sabe, uma preocupação, é, uma, 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 como é que eu vou dizer, uma estrutura que não deixa de ser geométrica, né, no uso das Uhum. proporções, dos campos de cor, acaba que existe essa, essa articulação dos elementos do quadro através dessas questões da pintura. E que eu acho que, de novo, é uma imagem que traz uma prática do dia a dia, né? Que traz uma experiência dessa vida do cotidiano. Então, acho que a gente pode agora passar por umas outras que também trazem outros elementos, assim, outras práticas. Então, essas, por exemplo, que são com mulheres desfiando o algodão, isso aparece em várias pinturas da Carmésia. Mulheres juntas, né, assim, com os chumaços de algodão e desfiando eles, transformando eles em pequenos fios para depois tecer, né, e construir, fazer as redes de dormir. Então, Uhum. são práticas cotidianas e coletivas, muitas vezes, né? Eu acho que isso também é um aspecto. A gente vê muitas práticas que são feitas coletivamente. Aí já elas trabalhando no trançado. O que também a gente vê que também faz uma distinção, né, entre o trabalho feminino e o trabalho masculino, né, entre a caça, a colheita, o plantio e essas artesanias. Então, enfim, eu acho que é um trabalho que vários desses elementos da cultura e da experiência, né, dela na maloca trazem. Essa eu acho que é uma mais detalhada, né? Mais detalhada, que quero dizer, mais Mais focada. aproximada, né? E até uma pintura bem mais antiga dela, uma pintura ainda dos anos Hum. 90. Hum. E de logo que ela começou a pintar em 92, logo depois que ela se mudou para a cidade, né? E porque ela teve acesso, né? Uma vez na cidade, ela teve acesso a uma exposição de amigos, e ela conta que um desses amigos que estava nas pintor deu para ela tela e tinta e falou: olha, vai. Que maravilha, que legal, né? E daí ela começou, né, a explorar isso, assim, entender não, né, mas a trazer aquilo dessa experiência dela. Enfim, e a gente vê que essas pinturas vão ganhando cada vez mais complexidade, né? Ela produziu intensamente e o trabalho dela começou a circular muito, principalmente a partir dos anos 2000, 2010. E, enfim, então a gente também vai vendo essa trajetória, né? De como esses elementos eles vão se repetindo, né? E esse imaginário ele começa a ganhar toda essa riqueza quando a gente vê a obra de uma forma mais ampla. E acho que você pode botar outros exemplos dessas, ou então. Aquela era a última Isso, do tema algodão, né? Essa daqui já é o tema mandioca, né? Do beiju. isso. Então, também, essa é uma pintura super, também mais antiga, que foi selecionada por um salão
então também que foi uma, né, que trouxe esse destaque para a obra dela, o Fazendo Beiju. E então, assim, a mandioca também, né, acho que essa questão dos hábitos alimentares também é super importante, assim, então tanto do fazer, né, como do que é consumido, né, de quais que são esses hábitos, né, assim, e que também falam muito, né, do contexto, né, do contexto natural local. Essa também com a mandioca. Essas eu acho muito legais também. Muito Essas que legal, né? são Essa mesa naturezas mortas, posta. né? Naturezas mortas, sim, Um tema sim. super tradicional da pintura. E que não deixa a É, dever. exato, e que eu acho que na verdade é isso, toda uma natureza morta a gente vê uma quantidade muito grande de informação, né? Do que aquela imagem traz pra gente, para além do que está apenas colocado. E então essas duas, eu trouxe duas, né? Mas essas de mesa posta, Essa gostei aqui também, desse né? jeito de falar. Melhor do que Sim. falar. E essa daqui tem uma peculiaridade em relação às outras, né? Que ela tá um pouco monocromática, embora tenha esses pontos mais coloridos ao centro, mas ela já tá numa escala mais aproximada, diferente das outras que apostam muito em cores mais contrastadas, né? Tem uma outra paleta aí bem bonito, né? Essa composição também, né? E a comida pronta também, né? Porque eu acho super Sim, bonito, assim, é, as panelas, assim, né? O muquem, a muqueca, na verdade, já cozida. sim, sim. Eu acho que dá um gosto de ver, assim, Sim. A nesse gente sente a colorido também. riqueza dos pratos mesmo da região norte aí, né? O próximo E, tema, já posso pôr, que seria o Fazendo Panelas, né? Eu tô com sim, dificuldade porque, assim, os ícones que eu vejo são ainda menores, então elas ficam parecidas. Por isso mas tá um tudo pouquinho bem se a difícil gente de errar, eu... não tem problema. Não tem problema, né? Mas eu vou ver se eu encontro o próximo aqui, rapidinho. Enfim, eu trouxe uma seleção de algumas imagens que trazem essas práticas, né, de diversas formas. Então, tanto a mesa posta, como o plantio, a colheita, o fazer da panela e dos artefatos, né, esse lado de uma artesania, mas também disso, do universo feminino, né, do universo feminino e de coisas que ela deve ter acompanhado, deve não, acompanhou desde criança, Não assim, é né, esse. com não, esse é do algodão. É, perdão. Mas eu acho que tudo bem também. Eu acho que você pode passar para a próxima já. Uma de colheita. Colhendo castanha, né? Isso. De novo, para a gente pensar essas práticas que são, né, cotidianas, assim. No caso, colhendo castanha, a gente vê os cajus em cima, né? E eu acho que, de novo, essa é uma ótima pintura para a gente pensar ela enquanto da forma como a Carmésia trabalha esses elementos, né? Então, uma pintura que totalmente preenchida, né? Eu gosto de pensar dessa maneira, assim. É, com cada, né, com mínimos detalhes, assim, né, como se cada um desses elementos trouxesse mais riqueza para esse universo, para essa natureza, né, mas é, é um decorativo, né, mas é um cuidado que eu acho que traz, assim, agrega esse tipo de ao mesmo tempo que é uma mistura com memória, né? Eu acho que tem também isso que é bem rico, né? São pinturas que são feitas a partir das memórias dela, de, de diversos momentos da vida, né? Então tem um dado afetivo que eu acho que também é bonito da gente ver nesse cuidado, né? Com o colorido e Sim. com todos esses detalhes. A gente pensar que também é uma pintura que é mediada, né, por alguém que já não está mais nesses espaços, mas que traz dentro de si Sim. tudo Tem isso. mais um exemplo, inclusive, desse tema, né? Das colheitas do caju. Esse, na verdade, já é até um passo seguinte, digamos. Nessas, elas estão espremendo o caju. Hum, E que é um suco que é muito usado, né, muito em situações de comemorações.
em festividades, e ela fala também como que o caju, ele só, como é que eu vou dizer, está disponível? Não. Ele só floresce, Amadurece? amadurece Sim, durante os meses de novembro e dezembro. Então, nesse sim. período, são as festividades desse período meio do fim do ano, que ele faz parte, né? Que ele acompanha essas festividades. E que Maravilha. também é muito comum, como a gente vai ver, né, logo na sequência, né, durante as festas, né, em que tem a dança do Parixará. E uma bebida natural, né, que acompanha justamente essas situações. Hum. Então, trouxe E aí o várias gancho. etapas, né? Já Que é é o o gancho. gancho, né? Maravilhoso. Gostei. Então, para a gente voltar agora para a obra do MASP, né? E pensar, enfim, e dar uma olhada nela, então, agora com esses olhos, assim, de pensar uma questão que é, inclusive, bom, acho que a gente pode pensar dessa ordem de uma simultaneidade de eventos, né? Na verdade, é uma é coreográfica, inclusive, né? A gente pode Uhum. pensar dessa forma, o jeito como ela é seriada, mas como Serial. ela também traz serial, né? Até mesmo vou dizer, quase em pequenos módulos, assim, né? Sim. E ele Mas faz essa composição, né? Isso é muito legal. muito legal, né? Sim. E se a gente pensar até, enfim, né, em termos de proporção, como é que isso também orienta, né, a pintura? Ela é feita quase como que em 4 partes, né? Em termos de Sim. proporção, essas 3 fileiras, né? Sim. Com, com as figuras dançando. Eu queria até fazer um E comentário disso antes também, outra que você estava lendo lá em cima, que é interessante que a gente vê questões da coletividade tratadas, esse plano que é sempre unidimensionalizado, né, não é perspectivado, e não tem hierarquias, né, a proporção é a mesma, não muda a escala. Então, tudo nos remete a uma leitura de coletividade que dá uma importância igual aos sujeitos, aos elementos, no sentido de coletividade. Parece muito coeso, né, com uma cosmologia e com todas as questões mesmo do estilo de vida dos nossos povos originários, né? Isso eu acho muito legal de ver no trabalho dela. Aqui acho que é muito claro isso também, né? Que embora tenha particularidades, tem um tratamento de diferenciar cada personagem, mas praticamente é um carimbo, né, da mesma personagem virada para uma posição, depois virada para outra posição, né? E todas com uma mesma hierarquia de proporção e escala, né? Isso é bem legal, né? aquela imagem que a gente mostrou antes do desfiar de algodão, que é só uma figura, ela é até bem diferente, né? Se a gente Aquela é bem pensa em diferente, relação a outras, porque são muitas dessas práticas, né? De produção, sim, de trabalho, né? Trabalho para o que a gente consome, né? Do dia a dia. São práticas coletivas, né? sim. Tal como esses momentos, né, de celebração. Como no caso, assim, né, o Parixará, ele assim, é uma celebração que tem a ver, né, com o plantio, com a colheita, com a fartura, e Hum. também, né, são esses momentos que também têm uma importância uma importância social. Posso mostrar E outros exemplos? pode. São exemplos que também mostram a dança do beija-flor, que exatamente é caracterizada por isso, assim, né? Por essas vestes de palha e com eles usando esses diversos elementos, em alguns detalhes dá para ver melhor com pequenos animais, é, mas que também ela fala como que são histórias, né? Assim, também, além de ser uma uma celebração, né, uma questão ritual, também traz uma série de histórias que vão compondo esse imaginário, né? Então, a dança do beija-flor, ela é a partir de uma história de como o beija-flor roubou o fogo da boca do jacaré e trouxe para os homens, né? E como aquilo não vou dizer reencenado, né? Mas revivido, né? Também através
através desses momentos, né? Essa eu acho que dá para ver também mais detalhes, ainda que essa imagem não é tão boa enquanto a Até fotografia. um pouco escura, né? Acho que você pode trazer Não sei se algumas é das essa. outras, ou Essa também é, né? Parixará? sim. Essa também eu acho que dá para ver melhor. Eu tentei pegar um pedacinho, né? Esse é um pedacinho. Para a gente ver tantos os detalhes, né, das vestimentas, como os chocalhos, assim, né? Os pequenos animaizinhos que estão nas pontas, né? Dessas. Então, são vários desses elementos que eu acho que existe esse cuidado muito grande de caracterizar isso, né? Em Essa tá mínimos mais aberta. detalhes, assim. Esse é Essa mais aberta. um outro ponto dessa mesma imagem, é, em que dá pra gente ver, eu trouxe também por causa do caju, porque tem Uhum, um pessoal ali sentado no, na borda, né? Assim, que está uhum. exatamente observando a dança de fora e com algumas cabaças e estão consumindo justamente o suco de caju. Então, trouxe esses detalhes para a gente tentar ver um pouquinho melhor. E Tem já que detalhes é da justamente isso. principal também. Você quer? Sim, pode botar. A gente vai passeando um pouco por ela. Que eu acho Legal. que é mais um detalhe que dá para a gente ver, né, esses módulos um pouco mais de perto. Acho que a gente pode também pensar nesses módulos, né, como uma ideia de trazer a sequência, né, de trazer quase como o próprio ritmo, né? A repetição ela também dá um ritmo próprio para a pintura, seja nessa que é mais como se fosse uma grade, digamos, um grid, né? É. Em elementos mais assim mais lineares, mas em outras também que ela tem um formato mais circular de pequenos, né? Mas que é toda uma orientação que dá um sentido, que dá um ritmo, que dá um fluxo, né? Para essa portanto, um movimento, já que a gente está falando de uma dança, né? Tudo bem se, caminhando para as últimas, eu abrir os comentários? Claro, era isso que eu ia falar, inclusive. Me Legal. cuida do meu tempo, por favor. Sim. Eu acho que estamos no tempo E legal. Tem mas acho um ótimo, outro. então. O exemplo de redes, você gostaria de comentar já? Sim, Ou eu acho que pode sim. ser? Acho que é uma boa para a gente pensar até em relação com essa outra, com essa pintura, é, com essa pintura que a gente está trazendo essa semana do MASP, né? Eu acho que eu digo porque eu acho que elas têm um eixo vertical, né, marcado muito forte. Esse é um detalhe. Se puder botar ela inteira, que dá para a gente ver o todo, Eu era acho mais que para a gente poder ver as só me manda. figurinhas. Acho que é essa aqui. É Isso. isso? E com essa eu aproveito também para mandar um alô para o nosso amigo Rafael Fonseca, que levou, Uhum. que teve essa obra lindíssima e outras da Carmésia na exposição dele, Vai e Vem, justamente trazendo, né, essa representação das redes de dormir, mas que eu acho que, assim, é isso, para além da ideia da rede, né, como costume, também traz, tem uma preocupação formal, geométrica, né, assim, fortíssima, é, muito bem trabalhada, inclusive. Sim. Então, enfim, como é que a gente está de tempo, Val? Me diz, quantos minutos? Cadê só? Temos uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos. Nós Meu estamos relógio aqui 20, está errado. tá? É E 20 para, 20 para 5. tá, Volto na principal para a gente dar uma olhadinha nas perguntas também. O que você acha? claro. Legal. Então vamos ver aqui. Até onde eu cheguei aqui só temos alguns cumprimentos. Tinha uma pessoa que tinha me perguntado, me avisado que não dava para escutar, que era a Maria Helena. Ah, eu espero que tenha dado para escutar, agora que a Mas gente já eu está há tanto tempo falando. dei uma conferida aqui na timeline e ninguém mais havia reclamado, então acredito que estamos com uma conexão tranquila. Então vamos lá, pessoal. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, Para quem chegou agora, a gente está falando de uma obra da Carmésia Emiliano, tá aí escrito pequenininho agora. É uma pintura que chama Parixará e que entrou recentemente na coleção do MASP. É, e
que eu ia falar aqui? Mas, deixa eu pensar aqui, deixa eu me recuperar. Mas enfim, mas eu acho que também é muito, muito rico a gente pensar isso, né? Como que são pinturas que a gente pode... como a gente pode pensar elas tanto na ordem, né, de uma pegada que é quase antropológica, né, de trazer, de registrar e disponibilizar, né, e nos contar, né, também tanto sobre esse imaginário como sobre essas práticas do cotidiano. Mas também eu acho que existe um estudo, né, contínuo. Imagina, a gente está falando de uma artista que trabalhou muito nas últimas décadas, né, que já tem um trabalho muito consolidado. Sim. E de como também ela vai explorando esses temas e criando, né, uma própria identidade para a própria pintura dela, né? E trabalhando esses elementos, né, assim, esse vocabulário visual. Enfim, explorando isso. Acho que é bem... A Genilda havia perguntado o nome da artista, assim, só para reforçar, é Carmésia Emiliano, né? E o nome dessa obra especificamente que foi adquirida agora é Paris Chará. É Paris Chará, né? Isso mesmo, que é novíssima, de 2020 mesmo. E tinha mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver se eu recupero. A Roseli pergunta se são quadros ou panos. Não, são telas. São telas São mesmo, né? quadros, sim. São pinturas, olha sobre tela. Enfim, eu acho que a gente pode... Essas pinturas são muito especiais da gente ter agora na coleção do MASP, né? Eu acho que também para continuar assim, um esforço do museu de trazer obras que venham de diferentes culturas, né? E que também de diferentes universos da arte e de artistas, né? A gente fala aqui muito sobre essa questão do termo arte naif, né? Eu acho que ainda mais falando, né, de como a Carmésia ganhou muito espaço dentro de bienais de arte naif, eu acho que a gente pode trazer esse tema aqui, até mesmo para problematizá-lo, assim, né, e dizer como que o interesse pelo trabalho dela vai além disso. Eu acho que a gente pode abordar isso de diversos outros aspectos que são muito mais de uma questão de formação, né? É uma artista autodidata, é uma artista que fala de temas, né, que tratam da cultura, mas que ao mesmo tempo, quando a gente coloca, né, às vezes esses tags, a gente está falando muito mais de espaços de circulação, né, por onde que essas obras circulam e como que são espaços de legitimação, né? Então, para quem aqui pergunta muito, acho que sobre esse termo, acho que a gente pode, se a gente hoje usa esse termo, que na verdade é um termo, estou falando do naif, que é um termo que na verdade tem origem no século XIX, né? Que falava da arte primitiva, de uma arte ingênua. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado usando isso hoje em dia, tentando entender como que é um termo que ainda carrega uma série de juízos de valores, né? E ainda traz uma ideia de uma hierarquia de arte entre a arte formada, institucional, né, dos circuitos oficiais e aquela que não se encaixaria nesse circuito oficial. Então, acho que é mais rico a gente pensar esse trabalho para além dessas categorias, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui justamente disso, a gente está olhando para diversos aspectos da pintura dela que tem uma preocupação que é de pintura, né? Que é de pintora, independentemente de qual tenha sido a formação dela. Até mesmo porque uma vez que ela entra nesse universo, né, que ela começa a frequentar exposições, que ela começa a ter contato, né, e explorar isso dentro do próprio ateliê, ela está em contato com esse mundo, né, ela está em diálogo. Então, acho que é uma coisa importante da gente pensar. E um último aspecto para a gente trazer, assim, que eu acho interessante, já que a gente sempre se aperta aqui, né, nesses 55 minutos, uma hora, para a gente falar sobre as coisas,
Eu queria aproveitar para falar para todo mundo que está aqui, para também olhar outras lives que a gente fez nas últimas semanas sobre e que trataram, né, sobre de modos de representação dos indígenas, assim, modos como eles foram representados na história da arte e representaram a si próprios. Então a gente teve também uma live com o Rafael Fonseca e o Val, sobre os desenhos Dos do Iban, Unicoins, né? dos Do Uniquins, do Iban Uniquim e do Bunny Uniquim, que são do movimento dos artistas Macu. Uniquim, do Macu, e que também são pinturas, né, são trabalhos que estão sendo produzidos hoje em dia, num contexto diferente até, eu acho, pra gente, é interessante a gente pensar nisso, que é no contexto das mirações, né, que já, enfim, já é uma outra forma de produção de imagem. E também uma live que a gente fez sobre, duas lives, na verdade, que a gente fez sobre a pintura do Vitor Meirelles, sobre da Moema, tanto uma que foi parte aqui do Diálogos no Acervo, como uma live que a gente fez com a própria Sandra Benites, curadora do MASP, e que eu acho que trazem essa questão. Então, eu gostaria que essa discussão não ficasse aqui, né, nesse momento, mas que a gente, já que a gente está aqui toda semana, né, que a gente possa pensar esses encontros em série, né, como a gente também criando Sim. uma discussão que possa ter continuidade. Né? Inclusive, aproveitar para responder a pergunta da Carmen, que ela pergunta até quando fica a exposição, mas só para aclarar que essa obra específica não diz de alguma exposição que esteja agora, mas sim a eleição dela foi justamente porque é uma aquisição nova do acervo, uma aquisição muito recente, né? Mas que aproveitamos para dizer que já é oficial, que está no radar do MASP, histórias indígenas. Não para o ano que vem, nós teremos ainda histórias do Brasil, mas nos ciclos seguintes nós teremos também histórias indígenas. Então a gente vai também adiantando algumas discussões também que vão ajudando também até a maturar o pensamento curatorial da instituição. Isso é característico dessa diretoria, é característico de como o MASP constrói, né, seus eixos temáticos, né, essa nossa diretriz de adiantar também algumas discussões no plano público, né, como seminários internacionais, e aqui também a gente tem esse lugar privilegiado nos diálogos de trazer, né, de já adiantar algumas discussões, como a Laura está colocando aí muito bem, né, mas antes nós teremos histórias do Brasil, mas sim fiquemos antenados aí que esses nomes não à toa estamos levantando, né, esse esforço aí de aumentar também a coleção nesses sentidos, né. Então não é uma exposição que está em cartaz. Em cartaz estamos agora com Senganin Wood, Hélio Itzica e Trisha Brown, as individuais, né, que aproveitem porque temos poucas semanas, né, Laura? A Carmen está aqui dizendo que é carioca e que ama o MASP. Então, quando passar por cá, aproveite. A Laura também é carioca. Acho que... não, aqui não é pergunta, não, é só comentário. Acho que, assim, de perguntas, eu acho que é isso. Como nós só temos 10 minutinhos, enfim, se você quiser fazer alguma consideração final, Laura? Eu acho que estava aqui falando, tentei correr um pouco mais, porque eu sempre corro, né? Aí agora fiquei aqui. É incrível que hoje você trouxe muita imagem e você conseguiu fazer um tempo recorde. Nossa, não, a gente fica aqui tentando, treinando. Sim. Mas enfim, eu acho que eu trouxe as coisas que eu acho que a gente podem ajudar a gente a fazer leitura de imagem, né? Eu acho que é sempre importante a gente, quando vai olhar um artista, olhar esses outros universos que eles também constroem, né, com outras obras. Então eu acho que foi esse um objetivo, assim, de trazer outras, de alguma forma, o repertório da Carmésia, né? Enfim, então acho que é isso. Gostaria também de convidá-los a conversar comigo, pessoal que está aí comentando.
Estão todos elogiando bastante, comentando que estão, quando sempre possível, estão pelo MASP. Mas enquanto isso, assim, também acho que uma coisa que é interessante da gente reforçar é, já que a gente está falando, né, de uma obra que foi doada no contexto das histórias da dança, pensar essa ideia digo não só pensar, né, mas reforçar essa ideia de de movimento, né? Na verdade, não só de movimento, mas de ritmo, né? De simultaneidade, de tempo, e como que esses elementos são marcados, né, graficamente, através de quais são os recursos que ela usa para isso, né? Então, para criar esse movimento, né, do arrastar dos pés, né, ou dos quase como se a gente tivesse uma noção de como que eles estão andando e qual é o som que está sendo produzido, né? Então, eu acho que é muito rico a gente também sempre pensar nisso quando olha uma pintura, né? Como que ela está traduzindo todas essas questões do mundo, né? Assim, dando uma visualidade. A Celina compartilha uma curiosidade aqui conosco, que eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou tentar reproduzir aqui. Ela comenta que tem Eretê significa enxerente, muito obrigado. Vivi com os xerentes e precisamos valorizar a cultura indigenista. Parabéns pelo trabalho. Que comentário bonito, né? Celina Martins. Que legal. Muito obrigada, Celina, por estar aqui com a gente. E, além de Celina, todos vocês também. Acho que, para quem também sempre pergunta, essa live vai ficar gravada no IGTV do MASP. Lá vocês também podem ver tudo que a gente produziu nos últimos meses. Deem uma olhada, foi bastante coisa, tem sido. Semana que vem estaremos aqui de novo, né, Val? Sim. E de novo, acho que já que eu estou aqui no museu, também queria que vocês todos venham para cá, se sintam muito bem-vindos para ver o que está aqui atualmente. Olhem no site, planejem sua visita, quais são os horários de visitação atual, reservem seus ingressos e é isso. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Muito bom sempre ter aqui esse contato que, embora distanciado aqui pelo virtual, né, mas que pelo menos a gente consegue aí ter um gostinho de conversar com vocês até voltarmos de fato para o ambiente físico do museu. Embora o museu esteja aberto, os programas públicos estão virtuais por hora, né? Mas até o próximo Diálogos na Cerro, também às 4 horas da próxima quarta-feira. Aguardamos vocês. Obrigado demais, hein, Laura? Obrigada a você, Val. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijão. Tchau, tchau, gente.